A gente vai falar de algo que talvez você nunca tenha pensado sobre ou ouvido, que é a síndrome do impostor. Mas é possível que ela já tenha rondado a sua vida. Sabe a sensação de que o sucesso atingido não foi merecido? É bastante comum, viu, gente? Isso faz parte do dia a dia de profissionais, de estudantes, de mães, pais, filhos. E que, na verdade, tem plena capacidade e talento para estarem onde estão. A produção preparou um VT para introduzir esse assunto e a gente confere aqui. Uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia revelou que 70% das pessoas se sentem uma fraude no ambiente de trabalho. Esse sentimento faz parte da síndrome do impostor. E eu quero saber, você já sentiu isso em algum momento? Eu sinto que eu não sou capaz, ou que eu sou menos capaz do que o próximo e tento, sei lá, eu acho que eu sempre vou falhar. Outra pessoa sempre vai ser melhor do que eu. Já, várias vezes. Inclusive no trabalho, né? Acho que no trabalho a gente sente bastante isso de estar ali sempre achar que tem alguém que é melhor que nós, que merece aquela vaga mais do que a gente. E a gente acaba se auto-sabotando até o momento que você fala, bom, eu acho que essa vaga aqui não é pra mim, eu não estou me vendo mais aqui. Só que você merece aquilo tanto quanto a outra pessoa, mas na tua cabeça você acaba merecendo menos. Trabalho sim, porque o trabalho geralmente você fica muito competitiva, né? E acaba tendo esses lados negativos, tipo, será que eu sou melhor que o outro? E às vezes você é o melhor que o outro, mas na hora H você volta para trás e não consegue ir para frente, né? Ter a promoção ou um crescimento profissional. Sim, já senti sim. É uma sensação de você não se sentir capaz, né? De você não se achar apto a algo e sempre achar que você tem que estar melhor, né? Que você, enfim, é uma autocobrança muito grande, né? E como que você lida com essa situação? Bem, eu tento sempre trabalhar dentro de mim o melhor, né? É difícil. Até hoje, algumas vezes ainda falho. Mas eu tento pensar que eu sou boa, que eu estudo, que eu tô lutando para ter um crescimento profissional, sim. Eu procuro fazer muitas respirações, meditação e me conhecer, né? Eu acho que autoconhecimento é tudo e entender que ninguém é melhor que ninguém e a gente está sempre no processo de evolução, né? Tento conversar com a minha noiva e ela sempre me joga pra cima, então isso faz toda a diferença, assim. Eu tento assim ver que eu tenho capacidade nas coisas e eu vou lá e tento, mesmo que não dê certo, eu penso que aquilo não foi pra mim, que tem uma outra oportunidade em outro lugar. Muito bem. Eu tinha chamado um VT para iniciar o assunto, mas entrou esse Povo Fala incrível, feito pela Andressa. Obrigada, Andressa, e obrigada a todos que participaram, porque já deu pra gente o norte, né, do que é essa síndrome do impostor, o que as pessoas sentem. Mas quem vai falar pra gente sobre esse assunto e nos ajudar a reverter essa situação é ele, gente. Ele é terapeuta, ele é palestrante, ele é escritor, ele é nosso amigo, William Sanches. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bom recebê-lo. E olha aqui como nós estamos combinando. A gente está muito sintonizado, olha que beleza. A gente podia apresentar um evento assim, olha lá que olha na televisão que bonito. E se a gente tivesse combinado, às vezes não tinha dado tão certo, né? Mas olha, certinho, tom sobre tom. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse é o livro novo? Eu trouxe para você o livro novo, Em Mim Basta. Que lindo! O poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Nossa, gostei. Que, aliás, é difícil, né? Pular fora é tão difícil quanto qualquer mudança que a gente tem que fazer na vida, não é? É difícil, mas necessário, né? É necessário. Porque tem muitas pessoas sofrendo em ciclos que já se encerraram, mas elas ficam ali patinando. E não é à toa que, se você ver na capa, tem o fósforo, e aí todos estão ali queimando e, de repente, um se retira. Uhum. Esse saiu, ele disse assim, em mim basta, não quero mais esse tipo de coisa. E a síndrome do impostor é justamente esse padrão negativo que muitas pessoas possuem de se sentir assim, não merecedoras de nada bom na vida delas. Pois é.
E aí elas começam a se encolher, é isso? Elas começam a pensar assim, eu consegui um cargo bom na empresa, eu consegui um relacionamento legal, mas assim, não que eu seja tão boa, não que eu seja um cara legal, mas é porque foi sorte, ou porque foi o acaso, ou porque aconteceu alguma coisa ali e aquilo de bom veio pra mim. Essa pessoa está em constante crítica interna. Sabe aquela vozinha interna que fica falando na sua cabeça assim, você tá aqui, mas vão descobrir que você é uma fraude. Por isso que a pessoa tem a síndrome do impostor, ela se sente uma impostora. Então é como se eu tivesse aqui falando, e eu já tive isso, já senti isso inclusive, e vou dar um exemplo bem fácil. Esse livro, quando ele foi lançado, ele saiu na lista dos mais vendidos da Veja. E quando ele ficou lá em primeiro lugar nos livros de autoajuda da Veja, eu olhei todo mundo me escrevendo, me dando os parabéns. E aí, internamente, olha, eu sou o autor do livro, me embasa. Internamente, eu fiz assim, ele entrou na lista dos mais vendidos, mas porque não tinha um outro, assim, melhor. Mas acho que o livro não é tão bom assim. Isso eu não contei pra ninguém, mas dentro de mim eu tinha essa voz interna. Aí, na hora, eu fiz assim, pera um pouco. Isso é o impostor dentro do William, né, dizendo, o livro não é tão bom assim, você só está em primeiro lugar na lista porque não teve um outro, foi sorte, o outro não vendeu muito, por isso que você entrou na lista. Não, é olhar para a gente e falar assim, pera um pouco, eu fiz com tanto capricho, escrevi, estudei, dediquei horas e horas, você acabou de escrever um livro lindo, você sabe o tempo que a gente fica no computador para escrever um livro. Então, é falar para si, sim, tá tudo bem, eu fui bom nesse trabalho, me dediquei e se elogiar, se reconhecer, se autoavaliar de uma maneira mais positiva e usar isso a nosso favor, né? Então, a autossabotagem, eu vou dar várias dicas hoje aqui e sinais e percepções do quanto as pessoas, às vezes, em casa, têm a síndrome do impostor, mas nem percebem. Não é só no trabalho, não. Às vezes, em casa mesmo, até dentro do relacionamento. Por exemplo? Eu fico muito grata, até orgulhosa de ser sua amiga, sabia? Meu amor, obrigado. Muito bom. Se você me vê assim, é porque você é assim também. A gente só vê no outro aquilo que a gente também é. Olha, então já é um bom caminho pra gente se livrar da síndrome do impostor, Sim, né? Sim, porque às vezes a gente faz muita coisa, né? Escreve livro, é o William pessoalmente, na família, é o cara lá que dá palestra, é a Cláudia que apresenta o programa, daqui a pouco está com a filha dela em casa. Então, quer dizer, nós temos vários dons. A gente sabe cozinhar um pouco, ou cantar, cada um tem um talento. Só que, muitas vezes, a gente se cobra em ser perfeito em tudo. E tem uma frase, né, bem popular, que diz assim, ninguém é perfeito em tudo, tal. Ninguém é perfeito em nada e ninguém sabe tudo, né? Se eu estiver aqui falando sobre esse assunto, internamente eu achar assim, eu sou o cara que mais domina esse assunto, eu já estou errado, porque a gente está todos os dias aprendendo. Então, hoje de manhã mesmo eu estava estudando sobre o assunto, vendo o que mais de novo saiu sobre a síndrome do impostor, para poder me atualizar, para poder ler todos os dias e entender um pouco mais. Porque quando a gente acha que já conhece tudo, a gente já não conhece nada, porque o tanto de conhecimento que surge todos os dias, né? E quando a gente fala sobre síndrome do impostor, existe alguém aí dentro de você, internamente, psicologicamente, aqui dentro, que está dizendo para você o tempo todo que você não é capaz. Então, é aquela voz, então, para quem está assistindo a gente agora, se tem uma voz interna que fica o tempo todo assim, você fez uma comida e o pessoal vem lá e fala assim, nossa, que delícia esse arroz. E a pessoa já se defende dizendo assim, não ficou muito bom, não ficou meio papa, né? Eu deixei muito tempo, coloquei muita água. Ela já começa a fazer uma lista de coisas negativas para desabonar o elogio que alguém deu para ela. Essa semana mesmo eu elogiei uma amiga. E eu falei, nossa, você tá tão bem, você tá bonita. Ela fez assim pra mim, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela falou assim, não, tô com a cara lavada, nem me maquiei ainda. Só diz assim, muito obrigado. Se você me viu assim, né, é porque você tá bonita. Quando eu tô com a cara lavada, eu falo, sério? Mas eu não tô com uma maquiagem tão bonita assim, nossa. Fala de novo. Então tá tudo bem receber o elogio. Então, essas coisas são características que aparentemente são simples, mas não são, não. Elas estão dizendo muito sobre a síndrome do impostor dentro de você. Perfeito. É normal ter essa síndrome ou ter esse sentimento? Na verdade, quando vira uma síndrome, porque síndrome me dá a conotação nome, né? Pesada. Parece que é algo que persegue você durante uma vida. A síndrome, ela ficou muito conhecida por esse nome. Só que a síndrome, ela não é uma patologia. Então, você não vai num terapeuta, num psicólogo, e ele vai falar, você tem a síndrome do impostor, você vai fazer tal coisa. Não.
a síndrome do impostor, ela é um fenômeno. Então, são várias questões juntas. Pode ter depressão junto com isso, ansiedade, autossabotagem, cobrança demais. A pessoa pode ter tido uma infância muito difícil, muito complicada. E, de repente, os pais cobravam demais, dizendo, olha, você tirou 9,5, você não foi bem, você poderia ter tirado 10. Então, essa criança, ela pode crescer com uma cobrança muito grande. Então, por isso que a gente fala que a síndrome do impostor, ela é um fenômeno. São várias coisas juntas, falta de autoamor, autoestima extremamente baixas, que juntas formam a síndrome do impostor. E que te paralisam muitas vezes? Muito. Às vezes tem pessoas dentro do trabalho, dentro da empresa, e ela tem um talento incrível, mas ela não vê. As outras pessoas percebem, mas ela não. E, de repente, o chefe vem lá e fala assim, olha, tem um cargo para gerência e eu quero que você assuma esse cargo. Ela diz, não, eu não. O Pedro, ele é melhor que eu, ele tem mais talento. E já coloca o colega na frente. Quer dizer, no fundo, ele quer aquele cargo de gerência, mas ele se diz não ser bom o suficiente para aquele cargo. E isso é síndrome do impostor apitando lá um alarme dentro de você. Porque você está se auto-sabotando, dizendo que você não é bom o suficiente. Olha, se o dono da empresa achou que você tem características para aquele cargo, se ele está colocando você, se dê o melhor. E às vezes tem pessoas dentro da empresa que nem concorrem a um cargo. Às vezes abre lá um concurso interno, né, para subir de cargo, a pessoa nem concorre, porque ela fala assim, não é para mim, não. Né? Essa frase é muito comum, não é para mim. Então ela paralisa a vida dela mesmo. É impressionante. Você sabe o que você está falando? E eu aprendi com a vida que o bom mesmo é a gente pegar tudo que a gente ouve com um ancinho, né? Que o ancinho puxa pra gente. E a pá, você joga pro lado, né? Senão você tá falando, eu tô pensando na fulana, na ciclana, Mas não, eu gosto primeiro de pegar pra mim, pra ver o que eu aprendo com isso. E por isso eu acho que eu sou tão grata, porque esse programa tem me ensinado muito. E eu cheguei a uma conclusão. Vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu amo vocês. E eu me sinto muito em paz quando eu tô falando com o meu telespectador. Eu tive a síndrome do impostor exatamente aqui, quer ver? Cadê o outro? O outro não tá mais aqui? Cadê meu outro livro? Foi o seu primeiro livro. Meu primeiro livro. Tá em algum lugar. Vamos ver, se tiver por aí, eles trazem. Eu lancei meu primeiro livro em 2011. O Dicas para uma Vida Melhor. E aí, alguém que eu amo muito falou assim pra mim. Um livro hoje em dia qualquer um escreve. Você contratou alguém para escrever, né? Aí eu falei, como assim? Nem existe isso, né? Porque eu, em 2011, eu era tão de um outro universo, William, porque eu vim de um programa de vendas, né? Falei, é claro que existe, aquele pessoal que escreve para os autores assinarem. Eu falei, não, eu nem sabia que existia isso. Você escreveu. Eu escrevi o livro. Aí, outra pessoa que estava junto, que eu amo também, falou, qualquer retardado escreve um livro hoje em dia. E aí eu fiquei muito triste com isso. E sabe quando você fica triste, engole seco? E eu comecei a olhar para aquele livro com assim, tipo, eu escrevi, mas eu ficava olhando assim, só que deve ser uma grande besteira isso aqui. E pensando, né? E eu acho que eu pensei nisso durante 10 anos. Agora você falando tá fazendo sentido, porque assim, eu parei. Eu nunca mais pensei em sentar no computador para escrever nada de novo e para lançar livro nenhum de novo. Esse livro aqui, ele tem agora um sabor diferente, porque eu estou vendo que isso aqui é a superação de um trauma, porque pode parecer pequeno, mas dependendo de como você ouve, de quem você ouve, isso machuca de forma tamanha. Por isso que eu te perguntei, síndrome do impostor paralisa? Porque me paralisou por 10 anos. E olha, você é uma mulher extremamente esclarecida, uma escritora, e há 10 anos alguém te disse isso e você guardou exatamente os detalhes, o tanto que isso te machucou. E isso não é bobagem. Um trauma, um machucado, uma decepção, uma tristeza do que alguém te fez, uma mágoa, nunca é bobagem. Às vezes a gente fala, é bobagem, mas não é. Porque quando você tem alguém do teu lado realizando um sonho, eu tenho certeza que lançar aquele primeiro livro era o teu sonho, você escreveu cada linha com muito amor, mas a pessoa te disse assim, qualquer um lança um livro agora. Jogou um balde de água fria no teu sonho, na paixão que você tinha pro livro. E eu tenho certeza que depois os seus leitores chegaram para você e falaram assim, eu adorei o livro, tá lindo o seu livro. Mas por dentro, a impostora dizia assim para Cláudia,
Ah, não. Sabe o que eu falava? Sabe o que eu falava e falo até hoje para as pessoas? Ah, é simplesinho, não tem nada demais. Escrevi ali, não espera muito. Quando alguém falava assim, eu vou ler. Não, mas nada demais, tá? É simplesinho. E quando alguém falava, eu amei seu livro, eu falo, sério, mas é tão simples, não tem nada demais. Gente, você tá vendo como é importante? Eu tô me libertando disso aqui, ó. Isso pra mim tá sendo terapêutico. Mas eu tô fazendo isso por quê? Porque eu gosto muito desse espelho. Uma coisa que me ajudou muito na minha vida foi participar de grupo de apoio, porque tem o espelho. A gente se vê na fala do outro. Então, eu espero que esteja te ajudando, que você de alguma forma esteja se vendo na minha fala. Quantas pessoas em casa estão dizendo assim, peraí, eu também tive isso. Tem pessoas que querem comprar um carro e vai com toda a alegria para contar para o outro, olha, eu quero aquele carro. Aí o outro diz assim, imagina, essa marca não presta. Essa cor vai ser difícil vender. Quando você for revender, você vai perder muito dinheiro. E toda aquela paixão que você estava, aquela energia que você estava irradiando, aquela positividade, ela vai murchando. Então, vou dizer uma coisa para você, para todo mundo que está nos assistindo agora. Nunca deixe que a voz do outro apague a sua voz interna do quanto você acredita em você. Porque grandes corações geram grandes eventos. Então, se acontecer um grande evento na tua vida, você trouxe isso até você, porque nós somos um imã. E tem pessoas ao nosso lado que são extremamente frustradas, possivelmente seus amigos não tinham lançado nenhum livro, mas como ele te vê de igual para igual, ele não quer muitas vezes que você venha aqui para cima. Então, quando você está lançando o livro, está fazendo sucesso, muitas vezes o outro não quer te aplaudir. Então, preste atenção na sua volta quem te aplaude. Quem está ali aplaudindo, vai lá, lança o seu livro sim. O seu livro ficou maravilhoso. A primeira coisa que eu fiz quando li teu livro, eu tive o privilégio de já ler o seu livro. Ele leu antes de todo mundo e ele escreveu tão lindo aqui. Ó. Fala. Então, eu li o seu livro, que eu achei muito lindo, o seu livro, inclusive. E quando eu mandei uma mensagem para você, eu falei, seu livro tá lindo, vai ser um sucesso. Quando saiu a capa, a primeira coisa que eu falei, tá linda a capa, tá muito bonito. E se eu não tivesse, eu ia falar, ia dar uma dica também, ia falar, muda aqui, que isso aqui não tá legal. Mas estava lindo. Então, aprender a elogiar e aprender a receber elogios. Porque quando alguém elogia e você está o tempo todo se defendendo, cuidado com o impostor que você está alimentando dentro de você. Porque às vezes a gente pega um impostor, coloca na sala de espera da nossa casa e serve a melhor bebida, a melhor comida, está todo dia alimentando. Ele está enorme dentro da sua vida. Então tira ele da sala de estar, coloca ele lá na garagem, naquele quartinho lá no fundo, não serve mais nada para ele, que daqui a pouco ele desaparece da sua vida. E você fortalece a sua voz interna a seu favor. Tomara. Agora, quando você falou assim, né, não aceita, não deixa que isso te paralise, a gente muitas vezes vai precisar de ajuda, né? Porque eu tô pensando assim, quando eu ouvi isso que eu contei pra vocês, me paralisou, me magoou e eu segui adiante, mas eu não consegui, tanto é que demorei tanto tempo para voltar a escrever um livro. E essas pessoas, elas faziam isso com outras coisas na sua vida ou só sobre o seu livro? Eu acho que... Você nunca percebeu outras coisas? Nunca percebi, talvez de forma geral, mas nunca nada me afetou tanto assim. Mais. Mas você vê, eu tô falando isso porque eu acho que às vezes não basta a gente saber que isso vai gerar uma síndrome do impostor, a gente vai precisar tratar isso. Existe algum caminho para a gente se autotratar? Sim. Porque, olha, o primeiro passo desse autotratamento, vamos chamar assim, é a consciência de que isso existe, desse problema. A consciência disso que está em mim. Então, eu tornei aquilo consciente, eu não estou mais jogando embaixo do tapete. Não, eu levanto o tapete para tirar a sujeira. Então, peraí, por que eu me senti assim? Segundo passo é ver por que eu me senti. Então, vou dar o exemplo do seu caso, que você disse que foi maravilhoso, o teu depoimento que é muito forte e verdadeiro, porque você disse como você se sentiu. Então, nesse caso, você, primeiro, tem a consciência. Segundo, eu faço as perguntas internas, por que eu me senti assim? Terceiro, por que essas pessoas fizeram isso? O que está atrás do de trás? Então, às vezes, a gente olha só o que está aqui na frente, mas atrás do de trás. Então, ela me disse isso, mas o que estava atrás daquele comentário? Sabe aquela amiga que você tem, que você conta tudo para ela, e aí você arruma um namorado muito bonito. E ela diz, aí quando você mostra a foto, fala assim, nossa, onde você arrumou esse homem? Ele é muito bonito para você. Então, como ela te vê? Ela vê que você não é merecedora daquele relacionamento. E aí ela começa a falar, não, esse relacionamento não vai dar certo, esse homem é muito bonito. Olha,
Se eu fosse você, nem entrava nele, porque os ciúmes, a mulherada vai ficar dando em cima dele. Então ela começa a te menosprezar. O outro até pode tentar te menosprezar. Você que nunca pode se menosprezar. Então, identificar, você fazer as perguntas porque eu estou me sentindo assim e o que está atrás do de trás. Por que que aquela pessoa me disse exatamente aquilo? Qual a intenção que ela tinha? Pode parecer difícil isso, mas isso é simples, é assim, ó, em segundos. Se ela fez aquilo, muitas vezes eu digo assim, puxa, que pena, ela me disse aquilo, mas isso aí é dela, não é meu, né? Então, Jesus mesmo, né, dizia, né, perdoar 7 vezes 7. Então, entra aí o perdão, o perdoar o outro, porque o outro está sendo exatamente como ele consegue ser. A evolução dele permitiu que ele fosse até daquele jeito ali comigo. Só que eu, a partir desse momento, não serei. Porque quando você aplaude, quando você elogia, mais disso vem para você, mais disso vem para a sua vida, né? Então, a Bíblia mesmo disse, né? Planta para colher. Então, semeia, que você, ao semear, você vai conseguir colher, né? Então, dar e receba. Então, a Bíblia trabalha muito essa questão da lei da atração, da irradiação dessa positividade. Então, olhar mais para as coisas positivas. Machucou, doeu, mas no dia seguinte eu já estou comigo novamente, estou do meu lado, se olho no espelho e falo com a voz que está dentro de mim, não com aquela voz do outro. Imagina você, você não vê que você é muito velha para fazer uma faculdade, para começar um curso, é a voz do outro, não é a tua. Que joia, né? Que papo bom. Deixa eu pedir para a produção só para baixar de novo o chat, porque tinha tanta mensagem linda. Eu li algumas enquanto o William estava falando que eu fico assim com o olho no peixe, outro no gato, né? Mas aí eu vi, a Silvani escreveu tão linda, ela botou assim, pode abaixar um pouquinho mais. Mais. Ela escreveu, eu te amo, Cláudia, Tenório Oficial. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Mas aí eu vi, olha, outras coisas lindas também. A Leonor falou, Cláudia, comprei seu livro, estou lendo, muito bom. Obrigada, Leonor. Isso é encorajador. Vocês veem, às vezes você me vê na televisão e fala assim, a Cláudia, ela não tem. Perfeita, não tem né? problema. Não tem problema, não tem essa síndrome do impostor. Mas é tão encorajador, vocês não fazem ideia de como é importante também. Porque a gente é gente, né? Eu tava falando isso pro William, que eu pensava, mas agora eu tô entendendo melhor o que é a síndrome do impostor. Mas eu pensava assim, será que é porque a gente sabe de um outro lado nosso? Porque a gente tem um lado mais frágil, um lado mais carente, um lado, né, um lado mais forte, um lado... Enfim, mas tem a ver muito com isso que reverbera no nosso coração. Aí o Geraldo Nery está falando, sou terapeuta clínico na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, e coloco no consultório em prática tudo o que eu escuto no seu programa, quanto nos ensinamentos do William. Obrigado. Que coisa boa, né? Obrigado. Que maravilha. Multiplicando. A Urânia também está falando que aprende muito com essas pautas. A Tati está falando, eu me amo e está tudo bem. Essa frase é boa. É a frase que nós usamos muito, né? Eu me amo e está tudo bem. Então, assim, pode estar cheio de problema, pode estar as pessoas te colocando para baixo, só que assim, você está do seu lado. Então, eu me amo, está tudo bem. Se você se abandonar pelo meio do caminho, ninguém volta para te pegar. Então, é importante ter o alto amor ali em alta, né? O alto amor em alta. Eu me amo e está tudo bem. Olha, a Esther Oliveira falou, Cláudia Tenório, você é muito inteligente, não é qualquer um que escreve um livro, não, mas sempre te falei, vai e faz que você é capaz, e você faz com muito amor. Obrigada, Esther, querida. Silvaninha, obrigada mais uma vez. A Aline está falando, a Cláudia fez o download, deve ser tudo aluno do seu curso, né? Aluno, A turma maravilhosa. Falo, não é ficha mais que cai, agora é download que nós fazemos. É isso aí, download. Que é mais moderno agora, né? Olha lá, a Tati falou exatamente, é horrível. Vamos contar uma coisa e joga um balde de água fria. Exato. É terrível. Evite contar dos seus sonhos e dos seus projetos antes de acontecer. Então, uma dica muito legal, faça em silêncio, Deus age no silêncio. Faça, depois as pessoas vão ver, você já fez. Perfeito. Ali. A Rita falou que terminou de ler o seu livro Desperte a Sua Memória. Excelente. É Vitória. É Vitória, ela escreveu memória. Desperte a Sua Vitória, ela botou excelente. Desde ontem estou melhorando os meus pensamentos, eu me amo e está tudo bem. Que coisa boa, gente. Márcia Sacramento, Esther... A Sandra Regina falou, acho que isso aconteceu comigo, agora que eu ouvi a Cláudia falar. Acho que foi no artesanato que eu parei e gostava tanto. Hoje não tenho vontade e nem ânimo de fazer. Isso dói demais na gente, né? E o pior é que é algo que a gente gostava, que a gente estava, como você falou, com uma expectativa, com uma alegria. Não deixa essa semente germinar, porque assim...
tem elogios e tem críticas. Então, às vezes, a gente não lembra do elogio que recebeu ontem, mas lembra da crítica que recebeu há um ano. Então, a gente precisa ver que tipo de terreno nós estamos sendo. Porque, às vezes, vem a semente todos os dias. Não deixe germinar. Volte com o teu artesanato, faça suas coisas, faz foto, coloca na internet, mostra os seus produtos prontos e não fique esperando parente, amigo comprar os seus produtos. Que, às vezes, as pessoas falam assim, meus parentes não me apoiaram. Meus amigos não foram lá na loja que eu inaugurei. Não fique esperando. Tá? O mundo é muito grande, tem muitas ruas, muitas esquinas, muitas pessoas. Faça para o mundo, não limite o seu universo só nas pessoas que você conhece ali no seu dia a dia. Você vê... A internet nos proporciona isso hoje, né? Muito. A Marilene está falando a mesma coisa que a Sandra. Ela falou, sinto isso em relação aos meus artesanatos. E como eu lido todo dia com artesão aqui, eu quero falar para vocês. Gente, artesanato... ele vai encantar algumas pessoas, outras não, porque é gosto. Claro, né? É uma peça Mas assim, única. É a sua peça, é o seu amor, é a sua energia, é o seu tempo, é o seu talento. Isso que o William falou é importantíssimo. Não espere das pessoas que estão à sua volta. Faz uma foto bonita e posta na internet que você vai ver que é sucesso sim, tá bom? Vamos lá. O José Araújo mandando boa tarde pra gente. Luciana Silva, que pauta maravilhosa, veio de encontro com tudo que estou passando. É muito bom a gente poder falar desse assunto. Agora, quando você fala dessa ilustração, que o fósforo sai, é no sentido de não vou mais me deixar ser queimado por ninguém? Também. Ninguém vai me falar isso que vai me queimar? Olha, gostei da sua interpretação. Cada um faz a sua interpretação e tá tudo bem, tá certo. Seu jeito é o jeito certo. Mas a ideia que eu tive inicialmente, e várias pessoas agora conversando do livro falam as interpretações delas, foi pensar em se retirar dos padrões negativos que não me fazem mais sentido. Então, às vezes, existem padrões negativos que não estão me levando para onde eu quero ir. Isso pode ser até padrão negativo dentro da família. A gente chama de crenças limitantes. Então, muitas vezes, esse padrão negativo, ele está repetitivo, se arrastando da infância, adolescência, né, ali, e você não muda a sua vida. Então, verificar os padrões negativos. E aí, sim, não se queimar com as palavras dos outros, porque está todo mundo falando não vai dar, está em crise, está difícil, não vou conseguir, e eu me retiro daquela coisa negativa e ele não se queima, ele sai e ele acabou com um padrão que estava se repetindo, né? Perfeito. Agora que foi lá pra cima, eu tô me lembrando de algumas mensagens que estão mais abaixo, vou pedir pra produção deixar rolar aqui, ó. Deixa descer. Porque a Esther Oliveira, ela falou, será que eu tenho síndrome do impostor? Mas ela disse que ela sempre fala pra ela mesma, assim, vai que você consegue. Ótimo, ela tá trabalhando o pensamento positivo e isso é super válido. Perceba também se você não faz muita comparação, porque a comparação está presente ali no impostor, porque eu olho para o outro, e isso acontece muito na internet, as pessoas entram e falam assim, olha, mas a foto do outro teve 50 comentários e eu coloquei a minha, teve um comentário, então, quer dizer, e aí ela não valoriza um comentário que ela teve porque o outro teve 50. Então pare de se comparar, você não pode comparar o palco das pessoas com os seus bastidores, porque você não conhece os bastidores da outra pessoa, a gente vê o palco. Então as dores, os sentimentos, os medos, a rejeição que o outro pode ter sofrido, você vê o palco, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bem apresentado. Em casa é assim, nós não temos uma sala de estar, onde a gente recebe a visita, sala de visitas, a gente não recebe as pessoas no quartinho de bagunça lá no fundo. Sim, claro. Porque está tudo amontoado, as caixas lá. Então é assim também na vida das pessoas. O que a gente vê na rede social é a sala de estar das pessoas. Então, às vezes você olha a vida do outro que é perfeito e fala assim, a minha não é. Aí pega aquele chicotinho, né? Tá. Por isso que a gente não pode se comparar de jeito. Aí a comparação te coloca lá para baixo. Tua autoestima se deteriora, seu auto-amor acaba porque você acha que o outro é sempre mais perfeito, mais feliz que você. Você já deve ter ouvido várias vezes a expressão não leva o desaforo para casa, né? É verdade. As pessoas que não levam desaforo para casa, elas são menos suscetíveis a terem a síndrome do impostor? Não, porque quando a gente devolve na mesma moeda, nós estamos nos igualando a outra pessoa. Então eu deixei com que algo externo afetasse o meu interno. Então se alguém me xinga no trânsito, por exemplo, e eu abro o vidro do carro e xingo na mesma moeda, ou às vezes até pior, eu me igualei ou fui até pior que aquela outra pessoa. Então eu deixei que o externo me atingisse. A síndrome do impostor é quando o seu interno
atinge você todos os dias. É como se fosse uma ferida aberta que todos os dias você vai lá e cutuca. Então, isso começa desde a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Tá ali pensando, meu dia foi péssimo, eu não fui bem naquela reunião, eu não apresentei um projeto tão bom assim. Vai sempre se punindo. Então, esse interno punitivo, sim, tem mais a ver com síndrome do impostor. Isso tem a ver com os sintomas da síndrome, porque o José Araújo estava falando, cheguei agora, me fala sobre os sintomas desse perfil. Sintomas, a comparação, a autossabotagem. Então, a pessoa que está o tempo todo se comparando, o tempo todo se autossabotando, achando que não é merecedor. Então, a pessoa, desde um elogio até um cargo na empresa que alguém te colocou lá, a pessoa sempre sente que vai ser descoberta. Por isso o nome impostor, porque a pessoa se sente uma impostora. Então, ela fala assim, eu estou aqui, eu fiz isso aqui, mas daqui a pouco alguém vai descobrir que eu não sou tão boa assim e vão me tirar desse cargo. Então, ela está sempre com medo. E pessoas assim tendem a querer entregar demais. Então, está sempre a mais no trabalho, está sempre entregando mais do que pedem, nunca tem tempo para si mesmas, porque ela precisa tanto mostrar, provar para o outro que ela é boa, só que, na verdade, ela está provando para si mesma, porque ela tem a sensação de ser descoberta o tempo todo. Ou então faz que nem eu, desiste. Que eu fiz isso, não faço mais. Mas desisti. Você congelou um tempo. Congelei. Você diz assim, espera um pouquinho, eu não quero mexer nessa ferida. E agora você deu um tempo, ela ficou lá embaixo. Agora eu já quero fazer outro, gente, vocês acreditam? Claro, ó. Eu já tô aqui pensando em outro. Né? Eu vou adorar, tem que escrever mesmo. Porque o primeiro livro que eu lancei, o que eu mais ouvi foi não. Então eu lancei em 2007, e aí eu cheguei na editora e o que eu ouvi assim foi assim, mas por que, várias editoras, né? Por que a gente vai lançar um livro seu? Você não é ninguém. Eu cheguei a ouvir isso. Você não é ninguém. E aí eu saía com um projeto, né, embaixo dos braços, tal, e buscando editoras para lançar meu primeiro livro. E se eu tivesse ouvido aquela primeira pessoa que disse você não é ninguém, eu não teria 25 livros, eu não estaria aqui hoje conversando com você, ao vivo, eu não estaria aqui agora. Eu não estaria aqui, possivelmente. Isso tem a ver com capacidade de superação? Tem. Isso é individual? Porque perceba que desde criança a gente não vai aprendendo a lidar com as emoções. E a superação é uma coisa que a gente vai conquistando. Então, às vezes, a criança cai, machuca lá o joelho, começa a chorar, e aí tem pais que vão lá, agradam, mimam, não foi isso. E tem outros que já não dão tanta atenção. Então, a criança mesmo precisa levantar, precisa dar um jeito ali, né? Porque, como diz aquela música, levanta, sacode a poeira, né? Dá volta por cima. E a gente vai crescendo, fortalecendo o nosso interior. Quando a gente não fortalece esse interior nosso, de criança, adolescente, dificilmente na vida adulta você consegue resolver. Então, a gente hoje vê pessoas que resolvem assim, estou bloqueando, estou deixando de seguir, não vou mais falar com ela. Então, quer dizer, corta da vida. Então, não precisa, porque alguém fez alguma coisa, então ela já não serve mais para a minha vida. Então, você, possivelmente, quando alguém diz para você, qualquer um lança livro, e você falou assim, não, realmente, quer dizer, você foi perdendo aquele brilho, foi sumindo aquele brilho. Tem pessoas que estão assim há 20, 30 anos. Então, minha vida é assim mesmo, tá tudo bem assim, porque se eu tenho esse pouquinho aqui, eu já tive muita sorte, já tive muito, né? Não, o universo é grande, o mundo é próspero e abundante. Jesus mesmo disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, vida boa, vida grande. Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar para ter. Então, fé gera ação e ação gera o milagre. Tem muita gente que está só na fé esperando o milagre, a gente precisa ter ação. Então eu vou fazer uma proposta aqui para você que está assistindo. Eu percebi que eu venci um dos meus desafios, foi uma superação, lançar hoje melhor que ontem. Mas eu tô conversando e eu tô me lembrando de outras coisas da minha vida. E eu tô aqui me comprometendo comigo mesma a colocar em prática o que estava congelado. Topa isso comigo? Então tá bom. Vou rodar a vinheta e a gente volta para a transmissão pela TV também. Tô no ar?
Opa, de volta pela televisão também, continuamos pelo YouTube, estamos conversando sobre a síndrome do impostor com esse maravilhoso William Sanches, que é autor agora do Em Mim Basta, seu 27º livro. É o 25º. 25º livro. E você viu que essa frase, ela também é libertadora, né? Em mim basta, ou seja, não aceito mais. Não aceito mais, entendeu? Pode falar o que quiser, mas não entra, né? Tô blindada. Isso é maravilhoso. E a gente tem que estar realmente muito atento, porque sem a gente perceber, às vezes as coisas entram. Lá, para quem estava no YouTube, eu acabei fazendo uma boa descoberta de algo que me bloqueou. E que bom que eu consegui superar, demorei muito. Mas existem outros bloqueios que a gente vai precisar superar, porque a gente não é para viver uma vidinha mequetrefe. Medíocre. A gente é para viver, como disse o William agora, palavras de Jesus, vida plena, vida em abundância, né? Rodapé para as baratas, a gente tem que estar 1,5 m acima do chão, onde ficam os quadros bons, as obras de arte. Lembra sempre disso, não aceite qualquer coisa. Então, o Em Mim Basta, ele é para fortalecer mesmo. Então, Maravilha. Veio uma coisa negativa, alguém te falou, não, em mim basta. O poder de pular fora mesmo, quando nada mais faz sentido. Então, se tem algum padrão negativo na tua mente, que você já detectou e sabe que isso está te atrapalhando, você vai começar agora a construir uma nova história, quer dizer, um novo caminho. Se aquele caminho que você tinha, aqueles padrões, aqueles hábitos, não trouxeram a prosperidade que você tanto deseja, pera pouquinho, eu não vou ficar me culpando lá atrás, não. Eu vou ficar buscando o William lá do passado. Eu quero hoje perceber como eu posso melhorar daqui para frente. Maravilha. Tem muita gente te elogiando aqui, querendo te conhecer, Obrigado. né? Zé Araújo, a Liliane. A Esther tá falando que ela se compara com ela mesma, que o Instagram dela foi hackeado, ela estava fazendo muito sucesso e agora ela fica olhando para o que ela perdeu. Sim. Tem que olhar para frente, né? É, tentar recuperar aquele Instagram, mas se não conseguiu, vai pra frente. Já me aconteceu isso, eu perdi uma vez um Instagram com 100 mil pessoas. Eu fiquei muito triste, fiquei arrasado, chorei e tal. E comecei de novo, 1, 2, 3, 4, e fui colocando o trabalho ali. Então, é continuar. Então, isso aqui não funcionou, não deu certo, ou teve uma sabotagem aí pelo meio do caminho. Então, pera um pouco. A partir de agora, eu vou mais forte ainda, porque eu aprendi isso, aprendi aquilo outro. Agora, talvez você vai aprender também uma forma de se blindar melhor, de não clicar em qualquer link aí no seu celular para não ser mais hackeada. Tomar cuidado possível com o seu trabalho, mas recomece, não deixa isso te abater, não. Maravilha. Desce um pouquinho, tem uma telespectadora que comentou aqui que ela trabalhava, ela parou de trabalhar, agora ela só ajuda o marido em casa, ela trabalhou por 27 anos, se aposentou, é a Paulinha Bueno, e ela diz que ela sente falta de alguma coisa e aí tá sempre se comparando aos outros. Então, quando você faz esse tipo de coisa, por exemplo, né, trabalhou 27 anos, estava sempre ativa e aposenta, tem esse sintoma muitas vezes, de ficar se comparando ali. Você pode estar, sim, alimentando a síndrome do impostor, alimentando a impostora que mora dentro de você. Porque se ela lidava com muitas pessoas e agora ela está só ajudando o marido em casa, às vezes ela fica dependendo só do elogio do marido, que muitas vezes não chega, né? Do reconhecimento de quem está próximo e às vezes esse reconhecimento não chega. Então você pode ir se colocando para baixo, sim. Então procure alguma coisa que você goste, para se sentir útil mesmo. E não é porque se aposentou que a vida acabou, não. Começou um novo ciclo. Perfeito. Natália está falando que ama muito os ensinamentos. Obrigado, Natália. Ele é incrível, ele é, né, Natália? Ele é maravilhoso. A Ana está dizendo que te conhece desde o Tribuna Independente aqui na Rede Vida. Nossa, é verdade. Eu vim Silvaninha topou o desafio de superar aí, da gente desbloquear aquilo que está nos paralisando. Vamos embora, vamos em frente, Silvaninha. A Sandra está falando, Cláudio, esse terapeuta é maravilhoso, gosto muito dele. Tô louca para ler seu livro, estou aprendendo muito com o seu programa e vejo todos os dias. Muito obrigada, Sandra. Agora eu vou agradecer a todas as participações aqui pelo chat, depois o William vai ter acesso a todas elas também. Mas eu vou abrir agora as perguntas que foram enviadas pelo nosso Instagram, tá? E a primeira delas diz assim, sobre síndrome do impostor. Se você ainda quer mandar a sua pergunta, corre lá. Trabalho na empresa do meu pai, sou muito cobrada e criticada pela equipe. Por mais que eu me esforce muito, como não desenvolver a síndrome do impostor nesse caso? É interessante que ela, dentro da empresa, da família, tem aquela cobrança, né? Mas você é o filho, você é a filha e trabalha na empresa do pai. Você saber das suas qualidades. Então, lembra de uma frase muito assim, não importa que o outro fale de mim, importa o que Deus sabe sobre mim.
Então, você saber das suas qualidades, estar sempre se dedicando, e é assim mesmo, você vai ser cobrada por já estar na família, as pessoas vão falar assim, não, você precisa ser boa o suficiente aqui. Agora, não você internamente exigir de você a perfeição, porque você, assim como todo mundo dentro da empresa, pode cometer algum erro, pode acontecer alguma coisa. Veja se essa cobrança, agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, veja se essa cobrança realmente acontece tão grande assim, ou se é uma sensação que você tem. Porque às vezes aconteceu uma pergunta normal e ela pode dizer assim, peraí, essa pergunta tem uma intenção, estão me cobrando. Por ser filha do dono, ela também se sente cobrada. Então, se sentir cobrada faz com que tudo que aconteceu no dia a dia entre no microscópio, parece que está tudo enorme. Então, veja realmente se isso acontece. Aí tem uma pergunta para te ajudar que você pode fazer. O que realmente aconteceu que me prova que eu estou certa? Ela está dizendo que ela é cobrada. Então, o que aconteceu hoje que me prova isso para você? Que eu realmente estou certa no que eu sinto, no que... Então, escreve. Ó, realmente aconteceu isso, e eu estou certa desses elementos que surgiram em torno desse comportamento, dessa sensação que você teve. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Tamires, ela é de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Tenho 5 irmãos e sou a mais nova. Desde pequena me sinto inferior a eles. Esse sentimento é comum quando se é criada dentro de uma casa muito cheia? Olha que interessante, ela se sente inferior, né? Então, eu tenho quase assim certeza que ninguém chegou para você e falou assim, você é inferior aos seus irmãos. Sabe por que você tem essa sensação? Porque entrou no teu coração a comparação. Então você olha para o seu irmão mais velho e fala assim, meu irmão já sabe ler, eu não sei ler. O meu outro irmão já sabe andar de bicicleta, eu não sei ainda. Então ela está sempre se comparando com os outros irmãos e alimentando a síndrome do impostor internamente, né? Agora, você sabe que na nossa casa, em família, né? Não tô falando da minha, tô falando das nossas casas. Às vezes acontece muito isso. Eu tenho 2 irmãos e eu tenho uma irmã mais nova. E a gente, enquanto criança, implicava muito com a mais novinha, porque criança é cruel, né? Mas não é com... A gente não sabia que isso ia reverberar. Claro, não tem. Mas reverbera, né? Então, sabe aquela brincadeira que todo irmão faz? Ah, você é adotiva, você não é... Né? Você é mais fraquinha. Você já deve ter ouvido isso. Irmão brinca de luta, e aí... Então, é complicado, porque às vezes fica a marca, né? Como deve ter ficado na Tamires. Os pais fazem, às vezes, sem perceber, algumas comparações com os irmãos. Nossa, muito. Nas famílias existe muito bullying, né? Que hoje a gente chama de bullying. Mas na época era só uma brincadeira, uma chacota, mas que cria marca, né? Então, você que tem filhos, elogie cada filho individualmente. E quando você for apontar algum erro ou fazer alguma crítica, alguma observação, também individualmente. Então, aquela coisa, vocês são todos assim. Quer dizer, eu ampliei para todo mundo, às vezes, algo que uma pessoa fez. Né? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou olhar de verdade os elogios, as qualidades, sem comparar os outros. E no seu caso, como você já tem essa sensação, agora você já tem a consciência, que é aquilo que nós falamos, você já tem a consciência, você vai agora compreender que isso é um jeito que eles conseguiram agir, e que você, a partir de agora, por ter essa consciência, você vai trabalhar dentro de você a sua positividade. Então, no dia a dia, o que me aconteceu de positivo, aquilo vai ser uma engrenagem positiva para me levar mais para frente. Uma mola, né, que me impulsiona para frente. Não ficar falando, ai, eu me sentia inferior. Pera, me sentia no passado. Eu não sou. Porque eu tenho as minhas qualidades, eu tenho os meus aprendizados. O meu irmão está no tempo dele, eu não sou ele. A única coisa que tem que tomar muito cuidado é para fazer isso de forma inteligente e doce, porque muitas vezes essa mágoa se transforma em atitude agressiva, né? Eu não sou, eu não admito. E aí fica uma coisa que também não é legal, né? Tem que tomar cuidado. Viver, gente, é delicioso, mas não é fácil não, né? Só para terminar, a Ellen de Belém diz, em 2019 tive a oportunidade de fazer intercâmbio, mas recusei por medo. Hoje me arrependo muito, pois essa oportunidade dificilmente terei de novo. Como posso tirar esse sentimento de medo e arrependimento? Como é o nome dela? Ellen. Ellen, diga sempre assim, ó, não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Não era o momento para você fazer. Então, se você ficar olhando para o seu passado, você trabalha esse sentimento que é o arrependimento.
Porque eu não fiz, eu deveria ter ido. E aí você soma um outro. Todo sentimento negativo tem fome dele mesmo, né? Então ele cria mais situações para aquilo. Então ela traz arrependimento, traz culpa. Então quando você diz, eu não vou ter dificilmente mais essa oportunidade, você está se limitando. Vai ter sim, crie novas oportunidades para você, para que você possa fazer isso, que agora você está mais madura, de repente vai curtir muito mais do que naquela época. Com certeza. Ele é demais, né? Vamos seguir, curtir tudo, ler todos os livros dele, presentear com os livros do William Sanches. Gente, o William Sanches está no William Sanches Oficial no Instagram. Isso. Segue lá, William Sanches Oficial. E tem o site que é williamsanches.com.br. Olha, esse papo rende, né? Muito. Eu acho que você deveria voltar mais logo. Você ainda tá morando lá na Ilha Bela? Não, tô morando em São Paulo. Ah, que bom. Então pronto, meninas, traga mais vezes. E eu O posso William fazer é uma desses coisa que tem pros que vir seus sempre. telespectadores? Por favor. Todo mundo que entrar no meu site hoje e adquirir o livro, eu vou mandar autografado. Oba, Pode ser? Vou mandar claro esse que carinho. sim. Isso, faz Acha bem muito bonito. fácil. Então vai lá, você vai entrar agora no site williamsanches.com. e tá tudo certo. Me E acha aí, tudo lá. pede o livro. William, meu amor, dá um beijo aqui. Tudo de bom? Eu te espero. Eu te Você encontro me no encontra no lançamento do seu dia livro. 27. Eu estarei lá. Na Alameda Lorena, 1501, na Livraria da Vila. Mas eu te espero mesmo. E eu te espero Melhor também, depois do lançamento, logo assim, naquela semana, no máximo daqui a 15 Eu venho. dias, tá? Eu venho. Quero ver. Obrigada.